Olhe para quem está do seu lado. Quero também saudar quem está nos assistindo pela internet. Se você estiver em mais de uma pessoa, você vai fazer isso também. Diga para quem está do seu lado: não perca a esperança. Talvez a pessoa não entendeu, então vai ser só a última vez. Você vai repetir: não perca a esperança. Quero compartilhar um trecho da Bíblia, das Sagradas Escrituras, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 40. Eu tenho relido alguns milagres de Jesus e tenho sido extremamente enriquecido pelo poder da palavra. Espero que nesta noite você também seja. Marcos 2:40 diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: que eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isto a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora. Em lugares solitários ali ele ficava. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Não perca a esperança. Foi isso que Deus ministrou ao meu coração de uma forma muito forte. Esse leproso é uma pessoa que não tem o seu nome identificado na Escritura. Se não tem seu nome, provavelmente também não dá para identificar a sua família. E as pessoas que sofriam pela sua ausência. Segundo a tradição rabínica, você pode depois, se quiser, ler o livro de Levítico, no capítulo 3, a lepra era uma doença que separava as pessoas da sua família. A pessoa com lepra não podia conviver no ambiente familiar, não podia conviver na sociedade, ela precisava ficar fora da onde as pessoas, entre aspas, saudáveis estavam. O leproso, ele andava solitário, errante. Ele não podia ter parada, inclusive, para não atrapalhar as pessoas. Ele precisava perambular por onde ele pudesse, à margem da cidade. E se porventura o leproso precisasse cruzar um lugar onde havia pessoas, ele estava sempre com um sinete em mãos, e ele vinha fazendo o barulho daquele sinete, daquele sino, para que as pessoas pudessem ouvir, como aquele gado que fica no curral andando lá no pasto, já viu isso? E ele gritava: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem se afastar e não ter nenhum contato próximo com ele, e ele pudesse passar tranquilamente. Na tradição judaica também, a lepra é uma doença que não tinha cura. Nenhum sacerdote, nenhum óleo, nenhum método foi desenvolvido capaz de sarar uma doença tão grave como a lepra. Era uma doença segregadora, que cerceava as pessoas do seu convívio, era uma doença difícil, humilhante, mas também era uma doença impossível na figura humana de se ser curada. Mas havia, dentro da tradição rabínica, um item que os judeus se pegavam. Eles diziam assim: um dia a lepra vai ter cura. Um dia a lepra, essa doença tão terrível, tão difícil, vai ter uma cura. Mas quem vai curar a lepra é o Messias. Então, na cabeça dos judeus só havia um
na história que seria capaz de curar a doença incurável, a doença que ninguém poderia curar. Este alguém era o Messias que eles esperavam, o Salvador que viria redimir. Então, curar um leproso seria também uma celebração da redenção do Messias às enfermidades incuráveis. E é muito interessante que Jesus cura um leproso. Agora tem uma outra coisa muito interessante. Como o leproso tinha que ficar longe das pessoas, as pessoas não podiam tocar nele, porque segundo a tradição também, quem tocasse no leproso podia ser contaminado pela sua doença. A pessoa pura se tornaria impura por causa daquele que era impuro por causa da sua enfermidade. Mas um dia, este homem recebeu um toque de um puro e ele não conseguiu torná-lo impuro. Foi o contrário disso. O toque do puro no impuro fez com que o impuro se tornasse puro, sem comprometer a idoneidade, a integridade, a saúde do puro. Jesus implanta uma nova ideologia do reino. Eu não só curo a lepra, mas eu sou aquela pessoa que pode tocar na impureza mais improvável, mais difícil, e mostrar que eu continuo sendo quem eu sou, puro. E isso veio ao meu coração quando eu estava lendo sobre isso, porque Jesus é aquele que olha para as nossas enfermidades, Jesus é aquele que olha para as nossas improbabilidades, Jesus é aquele que olha para as nossas impurezas e Ele tem interesse em tocá-las. Muita gente, por causa das nossas impurezas, das nossas mancadas, daquilo que é feio, daquilo que é asqueroso, prefere se afastar da gente. Se você já pisou na bola com alguém, que aquela pessoa considerou a sua atitude uma atitude desprezível, como a lepra era considerada, provavelmente essa pessoa se afastou de você. Ela não quis mais conviver com você, porque na cabeça dela, o seu ato fez com que ela não devesse mais, na cabeça dela, conviver com você. Quanto mais tocar, um abraço, um cumprimento, um olhar. Quantas vezes eu vi pessoas divididas, que quando elas iam se encontrar, porque elas tinham que estar no mesmo lugar, e infelizmente isso acontece inclusive dentro dos templos religiosos, elas abaixam a cabeça para não olhar para o outro. Já viu essa cena ou não? Atravessam a rua para não encontrar com a pessoa. Se ela está no estabelecimento comercial e você percebe, ou ela percebe você lá, o que ela faz? Ela não entra, ela sai. Porque a tua impureza faz com que aquela pessoa que se torna pura, que se acha pura, queira se afastar de você, ela não quer tocá-la. E Jesus é a única pessoa que nós ferimos, que nós colocamos a nossa impureza diante dele, e mesmo assim ele quer estar perto e tocando em nós. Jesus quer tocar nas nossas impurezas mais improváveis, para nos tornar pessoas mais dignas, mais puras. Esse leproso, convivendo com a lepra, ele não tinha esperança de cura. Durante muitos anos, a esperança da cura não existiu. Sabe por quê? Porque não tinha cura. A coisa mais terrível que tem é quando alguém chega, algum médico, alguém está enfermo, e eu já tive que conviver com isso como pastor algumas vezes, infelizmente, e o médico chega para um pai, para uma mãe, para um homem, para uma mulher e diz: olha, nós estamos fazendo os exames e fizemos e não conseguimos, achamos que era isso, achamos que era aquilo, e de repente ele diz assim: essa doença é rara, é uma em cada 100.000 casos, e a medicina ainda, isso é terrível, a medicina ainda não encontrou métodos, meios, recursos para curar. Naquele momento, por mais dinheiro que alguém tenha, por mais condição que ela tenha de comprar o remédio mais caro e levar o seu filho ou aquela pessoa que ela ama para qualquer lugar do mundo para o tratamento, entra em xeque, porque a medicina diz: não existe tratamento, não existe cura.
E este leproso conviveu com isso durante toda a sua vida. Mas um dia, ele ouviu falar desse Cristo, deste homem que curava. E nós falamos na semana passada que aonde Jesus está, a vida é estabelecida. E aí, este homem encontra em Cristo a possibilidade de uma esperança que ele nunca havia encontrado em toda a sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que pode dar esperança para nós diante dos problemas mais difíceis, mais críticos que a nossa vida possa nos reservar. Jesus é o único capaz de trazer uma solução para uma causa perdida. Em Cristo não existem causas perdidas. Em Cristo não existe lepra que não possa ser curada. No vocabulário do Cristo não existe. É impossível. Não tem jeito. Não vai dar. Não há solução. Sabe por quê? Porque Jesus é capaz de fazer tudo novo de novo. Sabe por quê? Porque Jesus pode purificar o que está impuro. Sabe por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre toda e qualquer circunstância. E aí eu estava olhando para esse texto, você está comigo? E eu quero falar rapidinho disso. Eu vejo algumas nuances, esse texto é riquíssimo. Mas o texto diz que esse leproso, no versículo 40 do capítulo 2, hoje a gente está sem o auxílio ali, né? Se aproximou de Jesus e suplicou-lhe de joelhos. Esse moço, esse homem, ele se aproximou e ele, quem sabe, venceu muitas dificuldades para se aproximar de Jesus, porque ele não podia se aproximar de ninguém. Mas o que mais me chama a atenção é esta expressão, se quiseres. Quando esse leproso, diante do seu problema impossível, da sua causa perdida, disse, se quiseres, ele está dizendo para Jesus, o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode, se quiseres, o Senhor pode. O Senhor pode. Eu serei purificado. Você tem uma causa perdida? Você tem uma causa improvável? Algo que você considera insolucionável? Ajoelhe-se diante do Cristo. Aproxime-se dele e diga em oração, se quiseres. Sabe por quê? Quando você dizer isso, você está dizendo para ele, o Senhor pode, se quiseres. E aí o texto vai dizendo mais. Jesus estendeu a mão e tocou, cheio de compaixão. Sabe o que é mais lindo? Que antes de Jesus tocar o impuro, ele ama o impuro apesar da sua impureza. Sabe o que é mais lindo? Que antes de Jesus te tocar, ele te ama. Ele não precisa te tocar para te amar. E ele vai te tocar para te amar, ainda que seja nas áreas mais horríveis da sua vida, nos problemas mais críticos. Isso não vai impedir o toque de Jesus. A gente tem uma tendência de amar o que é belo, que é bonito, que é fácil de amar. O texto diz que Jesus, cheio de compaixão. A melhor tradução para isso é que, movido pelas entranhas, por dentro, sabe aquela coisa que mexe? Ele tocou. Porque Jesus não só ouve a súplica, Jesus não só ama, Jesus toca. E o que é mais interessante, Jesus tocou no leproso, leproso. Sabe por que eu não desisto de Jesus? Porque eu tenho uma tendência, não sei se você já ouviu aquela historinha, vou contar bem rapidinho aqui, que nós temos uma natureza de leitão, por causa do pecado. Leitão gosta de lama. Quem já morou no sítio sabe o que eu estou falando. Pega um leitãozinho pequeno, tira ele lá da convívio dos seus companheiros, dá um banho, passa um perfume caro, passa um perfume de R$200. Passa lá põe um lacinho na cabecinha dele, se for menininho, põe uma gravatinha no leitão.
E depois que ele estiver cheiroso, escova os dentes dele, deixa ele bonitinho. Aí você coloca uma poça de lama, bem fresquinha assim, bem bonita para ele, e joga umas lavagens ali, umas coisas que ele gosta de comer. Você acabou de dar banho nele, o que ele vai fazer? Não posso, estou limpinho. Ele vai direto para a lama. O Ricardo é assim, eu sou assim. O Senhor vem, me trata, me trabalha, me molda nos meus pecados, nos meus problemas, nas minhas dificuldades. Eu fico cheirosinho. Só que, quando eu começo a olhar para a minha natureza pecaminosa, para as minhas tendências de pecado, de maldade, adivinha para onde eu quero ir? Se eu ceder a elas? Para a lama. Mas sabe o que é mais bonito em Jesus? Jesus não diz assim, puxa, eu te limpei, comprei uma roupa nova para você, gastei um perfume almíscar. Quem lembra do almíscar? Coloquei um almíscar em você, meu caro. E agora você vai para essa lama nojenta, não quero mais tocar em você. Sabe o que Jesus faz? Jesus entra na lama, diz assim, vem. Só que quando ele entra na lama, ele não se suja com ela. O único sujo que sai da lama sou eu. Porque Jesus é o puro e a minha impureza não pode deixar de fazer com que ele seja puro. Só que a pureza dele faz com que eu me torne puro. Por isso que eu não desisto de Jesus. Porque toda vez que eu caio, ele me levanta. Todas as vezes que eu me sujo, ele me lava. E todas as vezes que as pessoas me consideram desprezível, ele me ama. Porque para Jesus não existem causas impossíveis. Sabe por quê? Porque esse Jesus é o Jesus da cura. Este Jesus é o Jesus da purificação. Este Jesus é o Jesus do milagre. Então não perca a esperança. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque este Jesus, ele disse para o leproso, eu quero, seja curado. Sabe o que Jesus está dizendo hoje para você? Diante das suas causas impossíveis, das suas lutas, das suas dores, das suas sujeiras, receba, meu irmão. Jesus diz assim, eu quero. Diga, eu recebo. Eu quero. E Jesus vai purificar. Mas o mais bonito, encerrando, é que ele diz assim, não guarde para você. Adore, ofereça a Deus e testemunhe o que ele tem feito. Vamos testemunhar que Jesus nos lavou e nos tem lavado e nos tem purificado. Não vamos fingir que nós somos limpinhos e cheirosos o tempo todo. As pessoas estão cansadas de gente falsa. Vamos dizer, eu pequei, eu errei, eu tenho falhado. Mas eu tenho um Cristo que não me faz perder a esperança. Porque todas as vezes que eu me sujo, ele me lava. Todas as vezes que eu caio, ele me levanta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Silas, vamos conduzir um tempo de oração. Quero pedir que você fique em pé. Em primeiro momento, eu gostaria que nós orássemos pelo Brasil. Nós estamos no mês que precede eleições. Você vai fechar os seus olhos em oração. Eu vou começar orando sobre isso. Quem concorda que o Brasil precisa de oração? Nós prometemos estar orando até o dia das eleições. Eu quero levantar um clamor no meu coração. E quero estar com o meu coração de joelhos na presença do Senhor. E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta que diz, do capítulo 40 de Isaías, versículo 15, diz, eis que as nações são consideradas por ele como pingo que cai de um balde. Deus é ou não poderoso? As nações não passam de um pingo que cai de um balde. Deus pode mudar um pingo de um balde ou não? Olha o Brasil, não passa de um pingo de água de um balde. Eu quero que você olhe agora este Brasil. A Bíblia diz, são como o pó da balança. Os partidos acham que são poderosos, mas em nome de Jesus nós dizemos que Deus é poderoso. Pai, nós oramos pelo Brasil neste momento.
Oramos pelas eleições brasileiras. Pai, derrama o espírito de consciência, discernimento sobre a nação brasileira, em nome de Jesus Cristo. Para, Senhor, pelo Teu poder, toda obra do diabo, porque se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, desfaça as amarras do diabo no Brasil, em nome de Jesus Cristo. Transforma, Senhor, os partidos corruptos e corruptores em pó fino de balança nessa nação, em nome de Jesus. Dá inteligência e sabedoria. Muda esta nação para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem concorda comigo diz amém e amém.